Bem-vindos! Nessa aula, nós vamos conversar sobre sindicalismo propedêutico. Especificamente, qual vai ser o tema da aula? O trato das noções iniciais do direito coletivo, também chamado, por alguns autores, de direito sindical. E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui, necessariamente, é um apanhado sobre a evolução do trabalho humano e o direito do trabalho. Isso porque, em verdade, a origem do direito coletivo do trabalho é próxima à origem do direito individual do trabalho. Nós sabemos que o direito do trabalho, para a grande maioria dos autores, se bifurca em dois grandes ramos, o direito individual do trabalho e um direito coletivo do trabalho. E é isso que nós vamos começar a aclarar, o direito coletivo, a partir desta aula. Percebam, na verdade, não obstante existam várias outras divisões possíveis, já que alguns autores falam também em um direito administrativo do trabalho, a divisão clássica alberga um ramo que tutelaria os trabalhadores considerados individualmente, ou seja, pensa-se aqui no trato do aviso prévio, das férias, das normas que se aplicam aos trabalhadores considerados de per si. E, ao lado deste ramo, que não vai nos interessar nessa aula, nós teríamos um direito coletivo do trabalho, também chamado, por muitos autores, como é o caso do Mozart Vitor Russomano, de direito sindical. E é desse direito sindical que nós vamos nos ocupar. Primeiro, é necessário lembrar que o homem é um ser essencialmente gregário. Embora a frase possa parecer um lugar comum, isso explica uma tendência que é inerente ao ser humano, que é a tendência ao chamado associativismo. Desde tempos imemoriais, o homem se associa na defesa de interesses que lhe são comuns. E para a maioria dos autores, a origem, em última razão, do direito coletivo, ou do também chamado direito sindical, estaria mesmo nessa característica essencial do ser humano, o fato de que ele não consegue conviver senão em sociedade, e o fato de que, na defesa dos seus interesses comuns, ele, regra geral, se associa a pessoas que têm ou que detêm os mesmos interesses. Com base nisso, os autores costumam buscar qual teria sido a origem do fenômeno do chamado sindicalismo. E para isso, muitas vezes, se busca a origem desse fenômeno em várias formas de coalizões que nós tivemos antes do período da Revolução Industrial. Percebam, existiram ao longo da história uma série de formas de reunião em defesa de interesses comuns. Mesmo na antiguidade remota, nós tínhamos, no sistema de castas então estabelecido, algumas formas de reunião na defesa desses interesses. E a primeira pergunta que nós vamos ter que fazer é: será que então essas primeiras formas de reunião na defesa de interesses comuns podem ser vistas de alguma maneira como germe do movimento sindical? A resposta, na verdade, será negativa. Por quê? Porque o sindicalismo, como nós conhecemos hoje, é bastante diferente das formas que alguns autores querem ver como embrionárias, a exemplo do que nós tivemos na antiguidade remota ou mesmo do que nós tivemos em Grécia e em Roma. Na Grécia, nós tivemos o trato das chamadas heterias, que nada mais eram do que formas desta evolução e reconhecimento de uma sociedade de classes. Ali, nós tínhamos agrupado, por exemplo, os soldados para a defesa dos interesses que lhes eram comuns, mas também perceba-se que o grande diferencial do modelo grego, assim como dos modelos do chamado Colégio Romano, onde nós tivemos também, de alguma forma, associação para a defesa dos interesses comuns para o sindicalismo atual, repousa em um elemento que é essencial ao reconhecimento do direito do trabalho como um todo, que é a liberdade de trabalho. E percebam, nos dois modelos